dar esse depoimento para vocês pela experiência que tive como pró-reitora de pós-graduação entre os anos 2000 e 2004 e como coordenadora do programa de pós-graduação em teatro no início, desde a sua implantação, depois como proponente da reformulação em 99, quando nós implantamos o doutorado e passamos o nome de Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas. Então, durante esse período, esse longo período, fui muitas vezes consultora da CAPES e pude, com isso, participar, digamos, de avaliações e de contatos com vários programas em várias áreas, até como pró-reitora, no Brasil. De modo que, baseada nessa experiência e tendo sido uma pessoa que sempre valorizou muito coleta como um instrumento, não só de armazenamento de dados, mas como um veículo importantíssimo de mão dupla, para, de um lado, favorecer a memória que um programa deve ter da sua própria história, e, por outro, favorecer a CAPES para que possa criar novos fomentos e ter uma ideia de como se dá a pós-graduação no Brasil. Eu estou aqui para um pouco apresentar a vocês os aspectos que considero mais relevantes no preenchimento do coleta. A primeira coisa que eu preciso dizer é que o preenchimento do coleta, diferente do que muitas vezes eu vi acontecer, é um ato, um projeto, um processo coletivo. Ele precisa envolver todos os participantes do programa. Portanto, ele deve ser preparado em torno do mês de novembro para que, no momento em que efetivamente há o preenchimento, que em geral se dá durante as férias e com prazo em fevereiro, março, enfim, essas coisas são um calendário que se altera, o programa já tenha os dados prontos para serem implantados. Há uma parte, digamos, a responsabilidade do preenchimento é dividida. Uma parte é institucional, quando se implanta o programa, os dados do programa novo no coleta, o programa já aprovado. Há uma parte que do programa em si, da secretaria do programa, então são os dados relativos aos cadastros de professores, aos cadastros de alunos, das disciplinas, das turmas, das linhas de pesquisa, dos projetos de pesquisa, dos trabalhos de conclusão. E é uma parte que é da responsabilidade individual de professores e alunos e do coordenador. Então, digamos, como o professor pode colaborar para que o coleta do seu programa seja mais bem preenchido? Em primeiro lugar, professor e aluno têm que pensar que a sua base individual de dados de produção é o currículo Lattes. O currículo Lattes é um instrumento desenvolvido pelo CNPq que tem sido aprimorado. Portanto, um conselho é que a cada ano você volte ao seu currículo e veja se o nexo da sua produção está bem espelhado ali e conserte, atualize, veja se há outros links novos que o próprio instrumento tem oferecido para que, quando o coleta CAPES importe seus dados pessoais do currículo Lattes, você já entre com a sua produção muito bem informada. Na nossa área, houve um trabalho longo durante um certo tempo para que houvesse uma padronização entre os dados do currículo Lattes e o modo como ele é espelhado no coleta depois de importado. É importante que cada área observe isso, faça uma espécie de treinamento para que os professores desenvolvam uma maneira bastante visível de inserir sua produção no Lattes, para que depois seja importado de forma clara também para o coleta. Os alunos também devem preencher o seu coleta, o seu currículo Lattes da melhor maneira, e o mesmo processo se dá em relação a eles.
Agora, há aspectos que são coletivos no que se refere à avaliação desses dados. Então, é preciso que a gente tenha no coleta, no preenchimento desse coleta, um momento de reavaliação interna do programa, de revisão da sua história, dos seus objetivos e das suas tendências. Tudo isso que vai ser como texto implantado num documento, num arquivo dentro do coleta que se chama Proposta do Programa. Então, por que eu disse que a proposta do programa é a parte principal? Porque ela é formada por quadros, são 12 quadros ao todo, que você vai preencher com textos. Esses textos devem apresentar, claro, todas as características de um texto acadêmico, objetividade, coerência, coesão interna das ideias, mas, sobretudo, é o lugar em que o conjunto de professores, sob a responsabilidade do coordenador, tem para defender o seu programa, tornar explícitas as ideias que fazem os objetivos desse programa, retomar a história do programa, mostrar quais são as tendências atuais, em que sentido ele está se projetando, para onde ele quer ir, o quanto ele pretende crescer, quer dizer, o quanto o programa tem consciência de si mesmo. Isso é fundamental. O primeiro quadro que dá lugar para que esses dados sejam implantados chama-se objetivos, né? São os objetivos, as propostas, as tendências do programa. Mas há outros quadros também que eu destaco de muita importância. Um deles chama-se atividades complementares. Por que é importante que fiquem registradas as atividades docentes desenvolvidas fora do programa? É porque o conjunto dessas atividades vai contribuir para um outro quadro que é apresentado separado, que se chama visibilidade, nucleação e solidariedade. Então, no caso de um programa de arte, por exemplo, essas atividades fora do programa dão uma visibilidade ao programa diferente daquilo que é normalmente pensado, quer dizer, os dados do programa que são apresentados pela internet, né, que estão disponíveis na web, são os sites, os blogs, enfim, pessoais ou de grupo de pesquisa. No caso dos artistas, por exemplo, essa visibilidade se dá porque ele é uma pessoa de domínio público, ele faz apresentações na cena ou fora dela, como músico, como cenógrafo, como figurinista, enfim, ganha prêmios, ele é uma pessoa que pode ser reconhecida e com isso o trabalho dele no programa também ganha destaque. De modo que essas atividades complementares, elas devem ser preenchidas de modo a valorizar o aspecto acadêmico das atividades realizadas fora do programa. É bem importante não perder esse horizonte. Esse instrumento, o coleta, é um instrumento de avaliação acadêmica, não é de avaliação de outro modo, né? Há um outro quadro também muito interessante, que é dos acordos e convênios, dos intercâmbios. Isso que os professores podem fazer individualmente pelos seus grupos de pesquisa, seus grupos interinstitucionais ou até internacionais, mas que o programa absorve e também o programa realiza através de editais, de respostas a editais. Esse é um aspecto muito importante na pontuação, digamos, do programa. Outro aspecto que é preciso preencher individualmente e enviar como dado para o coordenador são os trabalhos em preparação, porque só o professor sabe o que ele está desenvolvendo e que está sendo preparado para ser recebido num periódico, ou num grupo, ou num congresso. São os seus projetos em andamento, os seus trabalhos em andamento. E a sua produção mais relevante
ele também destaca algumas atividades conforme a demanda que o coordenador faça e manda para o coordenador poder preencher nos devidos quadros e fazer uma seleção, obviamente, desse quadro que se chama produções mais relevantes. Por tudo isso, é importante pensar que a responsabilidade do coleta, apesar de ser o coordenador, aquele que assina, digamos, o trabalho final, ela é uma responsabilidade coletiva. Então, constituir, digamos, uma comissão pequena que examine o coleta do ano anterior, que examine a importação dos dados naquele ano, dos cadastros, dos alunos, das produções, dos textos do ano anterior, que vêm todos para a proposta de programa, para que a partir disso, de uma análise do que foi examinado anteriormente pelas comissões externas, possa servir de base para um novo preenchimento e para dar uma impressão de que aquilo é um corpo vivo, como realmente é, e que tem projeto, que tem perspectivas e que está preocupado com a sua situação. Todos esses quadros de cadastro geram tabelas e geram avaliações frias, numéricas. É preciso, então, que se esquentem esses dados justamente nesses textos valorativos que são da responsabilidade do coordenador, auxiliado pelos professores. Obrigada.